Olá, galera do horário de estudo, terceiro enfermagem e terceiro informática. Hoje nós vamos tratar da análise combinatória, fazer um resumo sobre esse assunto, que é bastante polêmico. Eu já vi alunos definirem a análise combinatória como sendo uma coisa do demônio, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer para aprender análise combinatória é se livrar desse preconceito, tá? Se a análise combinatória fosse um animal, seria um urso panda, ok? Bom, para a gente entender esse tema, a gente precisa compreender, primeiramente, o que é um fatorial. Fatorial a gente representa por esse símbolo de exclamação, tá? E como é que eu calculo o fatorial de um número? Para você calcular o fatorial de um número, é só você multiplicar esse número pelos seus antecessores, até o 1. Por exemplo, calcule o fatorial de 5, né? 5 fatorial. Você vai pegar o 5 e vai multiplicá-lo pelos seus antecessores. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, quando chega no 1, para, vezes 1. Quando você multiplicar, você vai encontrar a resposta. Nesse caso aqui, 120. Quanto é 7 fatorial? Você vai pegar o 7 e multiplicar pelos antecessores dele. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Quando chegar no 1, separa, vezes 1. Quando tu multiplicar esses números todos aqui, vai dar 5.040. Não precisa o número aumentar muito para o fatorial ter um aumento expressivo. Observa só. O fatorial de 7, que é relativamente... O 7, que é um número relativamente pequeno, olha só o valor dele. Bom, já que vocês já sabem calcular fatorial, que tal calcular o fatorial de 100? Bom, existem dois fatoriais especiais, que são de dois números que não têm antecessores positivos. Que nesse caso aqui é o 1, que a gente define 1 fatorial como sendo 1, e o 0. 0 fatorial é 1 também, tá? Então, esses daqui são os fatoriais especiais. Aprendido como faz um fatorial, a gente já pode começar a análise combinatória propriamente dita. Falando de quê? Falando de permutação. O que é uma permutação? Permutar significa trocar de posição, ok? E a gente calcula uma permutação da mesma forma que a gente calcula um fatorial. Assim, a permutação de um número é o fatorial dele. Por exemplo, calcule a permutação de 3. 3 pessoas, 3 números, 3 elementos, 3 alguma coisa. É só você pegar o fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. 6. Calcule a permutação de 4. É o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso aqui, 24. Bom, a permutação ela é muito comum em exemplos de anagramas e filas. Então, os exemplos clássicos relacionados com permutação são aqueles que envolvem anagramas e a formação de filas. Por exemplo, quantos são os anagramas da palavra lua? O que são anagramas? São palavras formadas pela troca das letras de uma palavra. Então, se a gente pegar aqui a palavra lua, tem 3 letras, né? Você pode formar com essas 3 letras a palavra lua, né? Claro. Lau, ula, uau, alo e au. Então, existe 6 anagramas, ou seja, 3 palavras que podem ser formadas com as letras da palavra lua, tá? E como é que eu sei disso? Como é que eu faço isso mais rápido? Já pensou se a palavra tem 5, 6 letras, 12 letras, né?
você simplesmente faz a permutação do número de letras. Como Lua tem 3 letras, é a permutação de 3. Então, seriam 6 anagramas nesse caso aqui. Então, não precisa você definir quem são os anagramas, quais são os anagramas. Basta você contar as letras e fazer a permutação. Claro que essas letras devem ser diferentes, tá? Não pode ter uma letra repetida, porque senão a gente tem um anagrama com repetição, ok? Outro exemplo bastante comum de permutação são as filas. Olha o exemplo. De quantas formas 6 pessoas podem formar uma fila indiana? O que é uma fila indiana? É uma fila em que uma pessoa fica atrás da outra. Ok? Bom, nesse exemplo de fila aqui, quando você tem que trocar as pessoas de posição, a gente também utiliza uma permutação. Nesse caso, uma permutação de 6 pessoas. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando tu multiplicar, vai dar 720 formas. Então, essas são a quantidade de formas que 6 pessoas podem formar uma fila. Ok? Podem se localizar numa fila. Enfim. Passando da permutação, vamos ao terceiro tópico da análise combinatória, que é o temido arranjo. Tá? E o que é arranjo? Arranjo tem o sentido de formar grupos. O arranjo ele é um fatorial interrompido. É como se você começasse a fazer o fatorial de um número e interrompesse antes de chegar no 1, né? Vamos já ver como é que a gente faz esse cálculo. E outra coisa importante no arranjo, a ordem importa. Isso significa o quê? No arranjo, normalmente, né, a gente trabalha com números, letras, cores, coisas do tipo. Por quê? Porque a ordem importa. Vamos supor que eu queira formar, eu tenho 10 dígitos, do 0 até o 9, e queira formar grupos de 3. O 1, 2, 3 é diferente do 3, 2, 1. Uma senha, por exemplo. Por isso que normalmente os exemplos clássicos de arranjo são exemplos de senhas, de códigos, ok? Então, vamos para um exemplo relâmpago aqui. Como é que eu calculo um arranjo? Um arranjo. Bom, eu disse que o arranjo é um fatorial interrompido, né? Então, vamos aqui. Calcule o arranjo, né, de 8 tomado 5 a 5. É assim que a gente lê. Significa o quê? Que eu tenho 8 coisas e quero formar grupos de 5. Ok? Nesse caso, a ordem importa. Então, provavelmente são números, letras ou alguma coisa parecida, tá? Como é que eu faço esse arranjo? Eu vou tirar simplesmente o fatorial de 8, mas vou interromper no quinto fator, assim, ó. O arranjo de 8 tomado 5 a 5 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Interrompi a multiplicação no quinto fator. Eu não continuo. Então, aqui seria 6.720. Vamos colocar esse conceito em um exemplo para a gente entender melhor. Um cofre possui uma senha de 3 dígitos distintos. Essa palavra distinto ela é muito utilizada na análise combinatória e significa diferente. Ok? Então, são 3 dígitos, 3 números diferentes. Formada com os dígitos de 0 até 9. Então, aqui eu tenho 10 dígitos, né? Do 0 até o 9. Quantas tentativas, no máximo, uma pessoa que não sabe a senha deverá fazer para abrir o cofre? Bom, então eu desejo arranjar esses 10 dígitos de 3 em 3. E nesse caso a ordem importa, né? A senha 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1. Então, nós vamos fazer um arranjo
de 10 dígitos tomados 3 a 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o fatorial de 10 e vou interrompê-lo no terceiro fator. Assim, 10 vezes 9 vezes 8. Parou. Só tenho 3 fatores aqui. É isso que esse número aqui, que tem depois do 10, diz. Que só vai ter 3 fatores. Então, quando tu multiplicar 10 vezes 9 vezes 8, vai dar 720, que é a quantidade de tentativas que essa pessoa deverá fazer para abrir o cofre. O número de tentativas máximo, tá? Que ele pode acertar a senha de primeiro também, né? Bom, o próximo tópico da análise combinatória é a combinação. A combinação, ela é um pouco parecida com o arranjo, só que tem uma diferença que é muito importante. A combinação, ela tem o sentido de formar um grupo. E esse grupo, normalmente, é um grupo de pessoas, ok? Nos problemas clássicos de combinação, a gente forma grupo de pessoas. Bom, o que é uma combinação? É um arranjo, então já saiba que você vai calcular um arranjo. Se não entendeu, volta o vídeo para ver como é que calcula um arranjo. É um arranjo dividido por um fatorial, que a gente já aprendeu também a calcular o fatorial lá no começo do vídeo, ok? Nesse caso, a combinação, a ordem não importa, porque eu vou formar um grupo de pessoas. Normalmente, os exemplos de combinação envolvem grupo de pessoas que são chamados de comissão. O que é uma comissão? É um grupo de pessoas, tá? Então, exemplos que envolvem comissão, normalmente suspeite, tá? Que é uma combinação. Beleza? Vamos supor que uma sala tem 40 alunos e o diretor ele vai fazer um sorteio lá na sala para chamar 2 pessoas para assistir uma palestra, né? Então, aquilo ali, a quantidade de formas possíveis de se obter essas 2 pessoas é uma combinação. E mais, a ordem não interessa. O Fernando e o Francisco é a mesma coisa do Francisco e o Fernando. Então, eu só vou contar uma vez, ok? A ordem não interessa, ok? Bom, vamos calcular uma combinação. Eu disse que a combinação é um arranjo dividido por um fatorial. Então, vamos lá. Eu quero a combinação. Nesse caso aqui, eu tenho um grupo de 8 pessoas, por exemplo, no qual eu irei escolher 2. De quantas formas possíveis isso pode acontecer, né? Então, eu vou primeiro calcular o arranjo. O arranjo de 8 tomado 2 a 2. Ou seja, eu vou tirar o fatorial de 8 e interromper no segundo fator. Assim. 8 vezes 7. Ó, só tem 2 fatores. Beleza? Isso aqui vai ser dividido pelo fatorial. Que fatorial? Fatorial de quem, professor? Fatorial do 2, que é esse segundo elemento que aparece aqui. O fatorial de 2 é fácil, né? 2 vezes 1. Então, quando tu calcular aqui, tu vai encontrar 56 dividido para 2, vai dar 28. Então, a combinação de 8, né? De 8, 2 aqui no caso, é 28. Vamos a um exemplo prático. Um problema. A partir de um grupo de 8 pessoas, quer-se formar uma comissão. Olha a palavra comissão, né? Vão ser escolhidas pessoas que será constituída de 4 integrantes. Então, é uma comissão, um grupo de 4 pessoas. De quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, se pode formar essa comissão? Então, você vai fazer a combinação de 8 pessoas da qual serão escolhidas 4. Quantas são as possibilidades, né? Nesse caso, o grupo de pessoas, na ordem, não interessa. Tanto faz o Pedro, José, a Ana e a Angélica, como a Angélica, a Ana, o Pedro e esqueci o nome do outro, né? Enfim, a ordem não interessa.
Então, isso é uma combinação. O que é que eu faço para calcular a combinação? Calculo o arranjo de 8, interrompendo no quarto fator. Eu pego o fatorial de 8 e interrompo no quarto fator, fica assim. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 4 fatores. E divido pelo fatorial. Pelo fatorial de quem? Do 8 ou do 4? Do 4, muito bem. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu fizer essa conta aí, em cima vai ficar 1.680, embaixo vai ficar 24. Quando tu dividir, vai dar 70. Então, de um grupo de 8 pessoas, serão escolhidas 4. Então, existem 70 formas diferentes de escolher essas pessoas. Bom, espero que a aula foi bem simples, foi um conteúdo bem simples, mas espero que vocês tenham entendido e que consigam fazer a lista de PDF que eu acabei de passar aí para vocês, ok? Obrigado pela atenção.